Vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu vou pegar a cola, porque eu acho que eu vou precisar de cola hoje. Posso tirar, gente? Pode. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos para refletirmos juntos acerca da mensagem de Jesus, acerca do Mestre Jesus Cristo, que a Maristé tão amorosamente evocou na sua oração, como também evocou para todos nós conexão, união e inspiração. Como nada está desconectado efetivamente, apenas a nossa percepção é que não é a da conexão, na maior parte das vezes, ela tocou fundo na proposta que trouxemos de reflexão sobre esse tema. Na realidade, é um versículo apenas. E desse versículo, que está no capítulo 11 de Mateus, é o versículo 28, eu acho que o Jânio ainda encurtou um pouquinho mais, talvez porque só essas poucas palavras já ensejam grandes reflexões. Então ele diz: Jesus, vinde a mim todos aqueles que estão aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. Em outras traduções encontra-se também: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Também se encontra: vinde a mim todos vós que estão fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não importa bem as palavras que vêm antes do eu vos aliviarei, porque todas elas falam de um lugar, aspas, de uma situação, na realidade, que todos conhecemos, um lugar de dor, de aflição, de opressão, de cansaço, de falência moral, muitas vezes, um lugar em que estamos na iminência de desistir, um lugar de desespero para muitos. E o Cristo diz: vinde e eu vos aliviarei. Ele diz que ele traz alívio, que ele é o alívio. Então, basicamente, essas poucas palavras falam disso. De um lugar de aflição, de um local, também ponho aspas aqui, de consolação, e fala que é preciso ir. Então são três os destaques: a dor, o dissabor, o alívio, aquele lugar de refrigério, de recomposição, de reconforto, de aconchego, de nutrição, em que todos nós podemos ser refeitos, que todos nós vamos estar revigorados e, num certo sentido, soerguidos, cheios de ânimo, de esperança. É o lugar do alívio, mas não é o lugar em que o peso foi retirado, porque aliviar é tornar mais leve, é amenizar, mas não é simplesmente fazer com que a situação vá embora. É simplesmente trazer um alento e nos dar a possibilidade de experienciar aquilo que vimos experienciando de outro modo. Assim percebemos. E é preciso ir. Então nós vamos fazer basicamente um caminho por essas palavras que nos permita nos apropriar daquilo que efetivamente pode ser um auxílio para todos nós. Porque creio que, mesmo porque nem cogitei de me deter nesse aspecto da dor, porque creio que todos nós aqui, sem exceção nenhuma,
conhece o lugar da aflição. Estou certa ou estou errada? Todos nós experimentamos dores, não é? E todos nós nos sentimos, às vezes, nessa condição de desfalecer, muitas vezes. Então, nós vamos nos ater ao lugar do refrigério. O Cristo disse: vinde a mim. Jesus, o Cristo, talvez essa observação fosse absolutamente desnecessária, mas nós queremos fazê-la mesmo assim. Ele é, para nós espíritas, um modelo, um guia, como dizem os espíritos no livro dos Espíritos, mas ele é mais. Ele é o gerenciador, o governador deste planeta que ora nós habitamos. E claro que aqui nós não estamos desmerecendo nenhum outro guia ou luminar que a humanidade teve em outras regiões do planeta, no Oriente mais oriental, porque o Cristo, ele renasceu no Oriente, ele estava ali no que chamamos hoje de Oriente Médio. Então, sem desmerecer outros luminares, o que é que representa o Cristo e a figura crística para nós no Ocidente, mas não só, para nós, humanidade terrenal? É aquele que é uma luz viva, é aquele que já transitou por esses caminhos que agora estamos transitando. Então ele fala como alguém que já passou por onde nós estamos passando. Ele fala como alguém que já palmilhou essas estradas. Ele fala como um iluminado. Mas outros, como dissemos, eles também são porta-vozes de um tesouro sublime de consolação, de alívio, de ânimo, de fé, de luz, enfim, porque também tiveram o ensejo de trilhar. A doutrina espírita traz que Jesus governa, portanto, ele seria a figura máxima deste planeta. Como há outros planetas, há outros governantes, outros a quem cabe a missão de igual quilate ou de igual envergadura de administrar mundos. Não é uma tarefa fácil. Ele precisou reencarnar e estar aqui conosco, dando o testemunho da mensagem magna que ele veio trazer, que não foi apenas pronunciada, proferida, falada, ela foi, antes de tudo, vivenciada em apenas 3 anos do seu apostolado. Então foi uma mensagem que tem a contundência e a eloquência do exemplo. Ela fala mais do que qualquer palavra, porque ele foi a própria mensagem viva. Outros mensageiros também foram cartas vivas da mensagem cristã, cristãos ou não. Então ele está aí como aquele, digamos, o símbolo, o paradigma, o modelo do alívio, da luz. E na realidade, como a proposta de Jesus é uma proposta que permeia todas as culturas, todas as doutrinas filosóficas, religiosas, tudo aquilo que engrandece e que vem trazer à humanidade o caminho do tesouro real, que é poder, apesar da circunstância dolorosa, transitar por ela sentindo-se fortalecido, vendo o problema ou a questão, o desafio, como queira chamar, de um outro lugar, de um lugar daquele que dá a dimensão real à situação. Como ele trouxe a proposta, outros também trouxeram. E agora nós queremos citar alguns trechos, que permeiam outras filosofias e que trazem a mesma mensagem. Jesus disse que o reino dos céus está dentro de vós. Então, se nós
fazemos alusão à sua presença, ou vinde a mim, como ir a um lugar que não é um lugar, que não é algo fora, que não é nada geográfico, e nem tampouco a presença física dele, porque a presença física dele esteve conosco, e a matéria, né, que compôs o Cristo já não mais está, é ir até essa mensagem, ou ir até o reino que cada um em si abriga. Nós começamos a perceber que estar dentro de si, conectado com a nossa essência mais profunda, é o ir ao Cristo. É consubstanciar, é executar o vinde a mim. Talvez esteja um pouco abstrato, mas vai clarear com as outras falas. Nos Vedas, que é um conjunto de escritos dos hindus, talvez dos mais antigos, ali acha-se uma frase também que remete a esse lugar de consolação, de refrigério e de alívio, que é: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa vai dizer: vós todos estáis em meio a armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Eu lembro aqui de um livro que atualmente está no topo dos mais vendidos, do Eckhart Tolle, né? Quem já leu esse livro, O Poder do Agora? Levante a mão. É uma obra que fala exatamente do poder de estar presente no instante presente, sem preocupações futuras e sem pesar pelo que se foi, essencialmente isso. E quando ele abre a obra, ele conta uma historieta que é bem o emblema dessa situação de estarmos todos à porta de armazéns cheios de riquezas. Um mendigo sentado, esmolando, né? Quando a riqueza maior está sob onde ele está, né? Tão perto, mas nós não percebemos. Leon Denis, um contemporâneo de Kardec, apenas um pouco mais moço, 40 anos mais moço, por sinal, faz hoje 91 anos do seu desencarne, foi no 12 de abril de 1927, ele diz assim: há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. É possível até que eu já tenha falado isso aqui, porque eu gosto muito desse trecho do Leon Denis. Vou continuar. Ele expressa de forma metafórica aquilo que às vezes é difícil para nós compreendermos. É uma figura que ele usa. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, mais externa, manifesta a personalidade, o eu com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior, semeada de provações e males. Essa é a esfera mais exterior, né? Metaforicamente, o eu. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. No nosso entender, esse é o vinde a mim. Nós vamos tentar tratar daqui a pouco efetivamente como ir. Mas no nosso entender, ir ao Cristo
conectado com essa essência mais profunda. A maioria de nós, sobretudo no Ocidente, não tem o hábito de buscar Deus. As nossas experiências do sagrado, elas são, no meu entender, muito exteriores. É o louvor, é a súplica, raramente o agradecimento, mas mais raramente ainda, uma experiência viva do divino em nós. E é esse o convite, quando Leon Denis fala dessa essência mais profunda, o tempo de Deus em nós. Essa conexão que podemos experimentar, vejam só, não é tecer, porque ela já existe. A conexão com o Criador, que é o incriado, a conexão da criatura com o Criador, com o incriado, e a conexão das criaturas entre si, da criação, ela existe. Não existe separação. Mas nós não temos essa percepção de que somos um. A nossa percepção é de que o outro é o outro. E essa é uma percepção típica dos estágios mais primitivos da manifestação do ser. Porque todos nós aqui, nós não somos o que estamos manifestando agora. Eu estou, Eugênia, estou no Paz e Bem, vocês, cada um de vocês está aqui, tem um CPF, identifica-se com algum gênero, alguma profissão, com as aflições também. Mas a nossa essência, o imutável, aquilo que não nasce e, portanto, não morre, aquilo que é criação divina, é permanente. E o convite de ir ao Cristo, no nosso entender, é o convite de perceber-se criação divina, perceber-se divino, sentir a conexão viva, a união e a inspiração que a presença do Cristo no universo, em nós, pode nos proporcionar. Esse lugar é o lugar do refrigério, é o lugar do empoderamento, é o lugar em que nós vemos a situação afligente, seja ela qual for, com tranquilidade, com serenidade, com paz, porque entendemos que é circunstancial, é passageiro, é contingente, não existe por si só. O lugar da esfera mais externa do eu, do ego, é o lugar em que nós superdimensionamos o problema, distorcemos a realidade. Nós vemos as situações, a nós mesmos, o outro, a vida, o Criador, de forma distorcida, de forma doentia, muitas vezes. E daí os problemas agigantarem-se. Então é o lugar do desespero, da desesperança, porque desespero é deixar de ter esperança. Desespero é não esperar nada de bom. Esse é o lugar em que nós nos sentimos distantes do Cristo, de Deus, uns dos outros. E onde nós estamos à cata de solução para o problema. Quando nós conseguimos ir ao Cristo, mergulhando em nós mesmos, buscando o reino de Deus que em nós está, quando nós conseguimos sentir essa conexão viva que existe entre nós e Deus, entre nós e Jesus Cristo, que é um irmão mais velho nosso, nós estamos naquele lugar em que não importa se o problema tem solução ou não, mesmo que não tenha, não importa. Nós conseguimos enxergar tudo com lucidez. A nossa reação ante a agressão que vem de fora, que vem do dito outro, é completamente diferente
diferente, porque nós não vemos o outro como o outro. Nós vemos o outro como uma parte nossa, né? Afortunadamente, a ciência terrenal vem desvendando essas verdades que para alguns cientistas recebem o rótulo ou a pecha, pejorativamente mesmo, de místicas. Mas elas não são místicas no sentido pejorativo da palavra. São realidades místicas no sentido que são verdades espirituais que transcendem a compreensão e a percepção humana objetiva. Mas quem disse que aquilo que o neocórtex consegue perceber, consegue traduzir em linguagem, ainda que científica, é tudo o que o ser, criação divina, é capaz de experienciar e compreender? Quem foi que disse? Nós estamos mais próximos da nossa origem, enquanto criaturas, do que da nossa destinação, que é divinal. Nós um dia vamos ser seres crísticos, como o Cristo já o é. Aquele que já consegue manifestar-se na carne, na materialidade, sendo pura luz, o que é. Nós somos, mas nós não temos consciência que somos, e a nossa manifestação em um planeta como esse ainda é muito distante daquilo que nós somos, em essência. Eu não sei se está muito abstrato. Estão compreendendo? O que é ir a Jesus? O que é o vinde a mim? Parece difícil? Acho que todos nós já compreendemos o que é ir ao Cristo. É mergulhar na essência divina que somos. É sentir-se conectado com o Criador e com a criação. É estar no mundo agindo a partir do que se é, não do que se está. É agir, como diz Leon Denis, a partir dessa essência mais profunda. Talvez seja difícil de compreender. E agora vem talvez o mais difícil. Como ir? Como transcender? O Tom, ele gosta de falar algo aqui no início ou no fim das reuniões que a mim marca sobremaneira. Não sei se vou repetir exatamente com as palavras que ele diz, mas a essência do pensamento, creio que não se perderá. Qualquer coisa ele corrige depois. Mas ele diz assim, eu lembro de ter ouvido várias vezes o Tom dizer isso, que as conquistas nossas, quaisquer que sejam, exigem disciplina, não é? Com o transcendente, com o espiritual, não é diferente. Exige disciplina. E é por isso que, num certo sentido, eu invejo os orientais, aqueles que já buscam, e nessa busca empreendem esforços cotidianos para disciplinar-se na busca do sagrado, na experienciação do divino. Porque, como íamos dizendo há pouco, nós temos uma vivência do divino muito exterior, na minha opinião. E se nós olharmos a oração que Jesus nos ensinou, analisarmos essa oração, o Pai Nosso, façam isso como dever de casa. Identifiquem no Pai Nosso quantas frases são de louvor a Deus, quantas na oração dominical, Pai Nosso, são de agradecimento a Deus e quantas são súplicas, petitórios, pedidos. Façam esse exercício. Eu fiquei estarrecida quando eu fiz essa tarefa e fiquei imaginando, o Cristo, foi Ele que nos ensinou essa oração. É possível que Ele soubesse, é bem provável que Ele soubesse a época que nós ainda seríamos seres pedintes, nos perceberíamos como pedintes
por longos séculos. É a condição que nós nos colocamos muitas vezes. Mas como ir? Como ir ao Cristo? A busca do sagrado em si, no outro, na vida. A busca da experiência sagrada e divina. E não digo experiência religiosa. Atenção, não tem nada a ver com essa ou aquela religião. A busca da conexão, da união e da inspiração, como disse a Maristé no início. Para finalizar, eu não sei quanto tempo temos, mas gostaria de trazer um luminar do Oriente que nos legou a seguinte pérola. O esplendor de uma pessoa que descobre tudo o que se passa dentro dela é extraordinário, porque ao se tornar consciente, tudo o que é falso desaparece e tudo o que é real desabrocha. Nenhuma religião pode lhe dar isso. É um presente que você tem que se dar. Então fica aqui o convite para que cada um de nós presenteie a si mesmo a cada dia, buscando a experiência do sagrado, do divino em si, né? Meditação, oração, para não ficar muito abstrato, né? Mais abstrato ainda, meditação, oração, são excelentes exercícios. E ver o outro como um igual, né? Também, muita paz. Obrigada, Eugênia. Pessoal, nós sobrou um tempinho. É raro, mas se alguém tiver aí alguma pergunta, a gente pode ser sobre o tema que a Eugênia falou aqui com a gente, mas também pode ser sobre alguma outra dúvida, alguma inquietação que algum de vocês tenha. Tem alguma pergunta? A gente tem que achar uma, né? Pelo menos uma. Inventa, meu povo. Alguém aí da internet, eu estou olhando aqui, se tiver também pode colocar que a gente faz a pergunta. Não quer falar? Eu vim pensar, faz tempo que eu penso qual é a diferença de como a gente nasce, determinada pelos Espíritos, por Deus, e onde é que chega a educação que a gente recebe dos pais da gente. Porque eu nasci num lar assim, você nasceu em outro tipo de lar. Certamente o meu lar foi mais desestruturado, a minha educação foi de uma pessoa, de uma criança poderosa, pensando que o mundo era meu, sem muita religiosidade, e o mundo, aí quando diz, não, foi Deus que mandou que isso viesse para dentro de você, tem que você entender por que a educação não tem uma grande importância nesse sentimento que a pessoa tem de uma coisa equivocada, de uma emoção, de uma vivência equivocada. Deixa eu ver se eu entendi para repetir, que eu não sei se todos ouviram. O questionamento dela é porque se tudo for... qual é a razão e como é que se escolhe a questão de alguém estar num determinado tipo de família ou outro, ou ter essas ou aquelas condições melhores do que as minhas, digamos melhores assim. ou piores. Ou piores. Resumidamente, a senhora está perguntando por que das diferenças entre famílias, entre situações, entre dificuldades de uma encarnação para uma encarnação entre as pessoas. Porque dá a entender que tudo que aqui no centro, dá a entender que tudo que a gente sente, a gente já vinha sentindo de outras encarnações. Cadê Que o seria papel? uma repetição. Cadê o papel da educação? Qual o papel da educação dessa alma nessas circunstâncias tão diferentes de uma alma para outra? Vai ser compartilhada, viu? É surpresa quem que vai terminar, complementar. Vocês nem sabem, né? Nem se confiam. Como é o nome da senhora? Graça.
Graça. Não, já recebeu o nome desse, dona Graça? Aí, uma mensagem dessa. Olha, a gente entende que no universo nada é por acaso. Nada é por acaso. Todos nós temos uma autorresponsabilidade com tudo que nos acontece, seja como ser espiritual, ainda desencarnado, antes de fazer de novo a jornada física, mas nós atraímos e somos atraídos para aquele grupo de família, aquelas pessoas que realmente têm uma ressonância com o nosso processo evolutivo. Não é por acaso que eu tenho determinada mãe, determinado pai, determinado ambiente de família, e o caminho é o caminho de volta. O que é que isso me causou? O que é que realmente eu recebi dessa educação que não me fez bem, que não foi produtivo para mim? E o que é que eu tenho com isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? Que se chama o amadurecimento. Exato, que é o despertar, A gente vai despertando, passa por várias camadas, raiva, culpa, insatisfação, mas os pais estão ali servindo basicamente de espelho também para que a gente entre dentro. O caminho, a chave é voltar para dentro de si. Uma longa jornada, mas é possível fazer. Vou chamar um psicólogo aqui bacana para ele terminar. Boa noite, gente. Dona Graça, as suas perguntas são sempre profundas e convidativas à reflexão, tá? Quem é a Saudade? Está chamando? Bem, gente, boa noite a todos, vocês já se perguntaram por que vocês nasceram na família de vocês? Já. Acho que todo mundo, Acho que muitos de nós perguntam assim, meu Deus, o que é que eu tenho a ver com isso, Muitos de nós já pensou, Qual é a minha relação com esse povo, Eu já ouvi dizer assim, eu caí de paraquedas nessa família. Eu ouvi dizer assim, olha, eu devia estar bêbado no plano espiritual, se eu escolher essa família. Já ouvi tanta coisa, Mas o Espiritismo, ele contribui muito, ele pode contribuir muito para essa compreensão, tá? Eu não pedi para vir. Eu não pedi para vir. E aqueles filhos que dizem assim, tem que me aceitar, não pedir para nascer? Aceitar e bancar. Essa daí, é séria, Pois bem, no nosso processo evolutivo, a gente vai vendo com muitas as experiências e isso vai realmente deixando marcas em nós. Muitas dessas marcas, elas são tão fortes que geram crenças que fazem com que a gente crie armaduras, fazem com que a gente crie máscaras que vão aos poucos distorcendo o nosso encontro conosco mesmo, como a Tete falou. E sem perceber, a gente vai se esquecendo de quem somos, que somos luz, que somos um espírito. Aí a gente tem a necessidade da gente reencarnar. Muitas vezes, muitas vezes, nós até repetimos determinados padrões. Agora, quando a gente vai reencarnar, nós estamos juntos com uma equipe de espíritos mais evoluídos do que nós, que nos ajudam a ver, diante do nosso karma, das nossas experiências passadas, aquilo que a gente precisa se melhorar, voltar aqui para essa sala de aula, para reexperimentar, para que a gente possa se aprimorar. Então, nós vemos, puxa vida, experiências que estão no nosso karma, na nossa história kármica, na nossa linha do tempo enquanto espírito. Por exemplo, encarnação X, eu era muito rico e humilhei muito determinadas pessoas. Então, como diz um pensador das antigas, que diz assim, chega mais fácil, a nossa compreensão que passa pelos sentidos. Então, o que a gente faz? Bem, então eu vou voltar com a condição material mais precária, para que eu possa, em vivendo essa experiência, possivelmente também ser humilhado, maltratado, e em vivendo essa situação de oprimido, a gente possa ter a oportunidade de se revoltar e perpetuar o orgulho, ou a gente tirar uma compreensão de que todos semelhantes e que a gente pode lutar por uma causa de igualdade, de equanimidade, onde a gente possa lutar por um mundo melhor, todos nós juntos. Se a gente for, por exemplo, um preconceituoso, com a cor, então pode ser que a gente peça realmente a esses amigos espirituais que nos ajude a encontrar
uma oportunidade com seres ligados a nós desde outra encarnação, que tenha dentro do material genético a pele, né, com a cor escura, que a gente possa então passar na próxima encarnação com essa possibilidade de passar por provas de preconceito, de exclusão, de rejeição, que ainda tem em tantas e tantas comunidades esse tipo de preconceito. Pois bem, então no plano espiritual ainda, a gente junto com essa equipe, eles nos ajudam a ver aquilo que nós precisamos vir fazer aqui na Terra para o nosso aperfeiçoamento. O Espírito, então, ele capitaneia a sua encarnação, escolhendo o espermatozoide dentro daquela explosão no ato sexual, da ejaculação de mais de 200 milhões de espermatozoides. Ele magneticamente vai conduzindo aquele espermatozoide que vai chegar a se juntar com a célula sexual feminina e haver o processo de fecundação. Ali tendo o material genético que ele precisa para ter o corpo com as condições de acordo com o seu karma e com a necessidade evolutiva. Então, quando a gente reencarna, a gente já traz muito dos conteúdos, tá? Quer seja no corpo, quer seja no nosso psiquismo, a gente traz do que a gente viveu em experiências passadas. Então, nós escolhemos aqueles pais que teriam as melhores condições de nos oferecer um ambiente para que o que está dentro da gente venha à tona. Não é por acaso que a gente escolhe aqueles pais que, por exemplo, têm uma dificuldade de afetividade, de expressar afeto. Possivelmente, eles vão nos ajudar a ver a carência que a gente já tinha, a autoestima baixa que a gente já trazia de outra encarnação. Aqueles pais, eles não dão porque eles não receberam dos pais dele, porque tiveram traumas, eles vão dar na educação, por exemplo, uma dificuldade de expressar afeto, que vai mexer com o autoconceito daquela criança. Não é por acaso. Estou sendo claro, gente? Então, na verdade, os pais, eles configuram o melhor ambiente para que aquilo que a gente tem dentro da gente venha à tona. Por isso é que a gente insiste tanto. Não tem culpados nem algozes. Não tem algozes nem vítimas. Não tem culpados. Não tem quem, eu estou assim por conta do meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. Não, gente. A gente viveu o que a gente precisava viver desde a infância para poder a gente se melhorar. É lógico que se um pai se trabalha e se melhora e dá a mais, crédito dele, crédito nosso. Mas o nosso desafio é nosso. Nossos pais não vão superar os nossos desafios, ou vão ver se eles podem contribuir nos dando elementos para a gente crescer. Como nós também não vamos pagar os karmas ou os problemas dos pais, daquela ideia antiga, não, eu fiz isso e Deus está castigando, eu estou pagando isso ali no meu filho. Isso não existe, isso é história da carochinha. Tem karma não. O karma existe, mas ninguém paga o karma pelo outro. Nós pagamos o que é karma. No sânscrito quer dizer o quê? Lei de causa e efeito. Na verdade quer dizer consequência. Então, eu tenho o meu karma e vou receber as consequências daquilo que eu gerei. Eu não vou pagar a conta que meu pai fez. Ele que se vira para pagar a conta dele. A minha mãe paga as contas dela, meus filhos vão pagar as contas dele. Então, nós temos o karma, e tem uma frase do Paulo Coelho que eu gosto muito, que diz assim: se o karma é inexorável, a misericórdia divina é infinita. Então, se você matou 300 pessoas na encarnação, pela lei de Talião e pela compreensão distorcida de karma, diz assim: se você matou, então você também vai ser assassinado. Isso é furado, isso não existe. Por quê? Uma pessoa que matou, mas ela, refletindo e amadureceu o valor da vida, ela pode pedir uma próxima encarnação, tá? Ela pode se empenhar para, numa próxima encarnação, ser um cientista que salve vidas, que venha inventar uma vacina que salve, que traga saúde, que evite mortes, etc. Ele quitou o karma dele pela lei do amor, que é soberana, que está acima. Estou sendo claro? Então, a lei de causa e efeito, tá? Ela pode ser transformável à medida que nós nos transformamos. Por isso a frase do Paulo Coelho é sábia. Se a lei do karma é inexorável,
A misericórdia divina é infinita. Desde que a gente se transforme indo até Jesus, né? Vivenciando o divino que há em nós, a gente transforma. Nós podemos transformar os efeitos que seriam drásticos à medida que a gente se converte, a gente se transforma, que a gente se reforma. Por isso é que é importante a gente estar o tempo todo se trabalhando, se melhorando, otimizando, vivendo aqui na Terra uma vivência espiritual, sabendo que tudo daqui vai passar, só não passa o que a gente leva dentro da gente, que são os sentimentos, o amor ou o ódio. Então, os pais têm o papel de contribuir, de ajudar, mas até mesmo quando eles falham, eles estão ajudando a gente a botar para fora o que estava dentro da gente. Se um pai, por exemplo, abusa de um filho, de uma filha, por exemplo, puxa, então, mas aí, se acontece com essa pessoa, numa encarnação, acredite, está na história kármica dela. Mas se aconteceu, se ela atraiu essa experiência, é porque ela tem condição nessa encarnação de ultrapassar, de não ficar no ódio, de não ficar na vingança, de não ficar no desamor e conseguir transmutar para a amorosidade. Eu, anos atrás, pode ser que esteja me assistindo, mas uma pessoa conhecida nossa, amiga nossa, irmã nossa, uns rapazes entraram na casa dela, assassinaram o irmão dela e a estupraram. 5 homens. Essa pessoa tem tudo para viver na revolta, não tem? Não teria? Ô gente, fala aí, deixa eu falar não. Não é assim? Né? Mas o que foi que ela fez? Em se trabalhando, em vivendo a dor, o sofrimento, quer seja pelo luto do irmão, pela violência que ela sofreu desses 5 rapazes, ela entrou num processo profundo de autoconhecimento, de mergulho em si mesma, pela compreensão da doutrina espírita, que a ajudou muito. Foi o que ela fez. Criou uma instituição na comunidade desse rapaz. Só um instantinho aí, tá? Só um instantinho. Então, aquilo que ela recebeu dos pais dela, tá? Da vivência dela, naquele momento ali, foi decisivo para ela fazer uma escolha. Eu vou ficar no ódio, perpetrando a violência, perpetrando a vingança? Não. Ela fez uma escolha, a escolha do amor. Eu posso concluir? Esse é o nosso livre-arbítrio, gente. Nós nos tornamos espírito por ter um livre-arbítrio. É claro que no desenvolvimento, enquanto criança, a gente tem confusões, situações. Mas o chamado é a gente aumentar a idade e aumentar a consciência. E não continuar como adultos funcionando como uma criança. Estou sendo claro, gente? Tá, eu queria até completar. Você quer completar? Diga, dona Graça. Quero completar. Já eu dou a sua pergunta. Seja bem objetiva, tá? Por exemplo, a mamãe desencarnou há uns 10 dias. Ela morava comigo, com 97 anos. Eu tenho 70. Eu a vi assim, morava na mesma casa, eu a vi morrendo, quase morrendo. E eu fiquei parada, assim, sem nenhuma iniciativa. Eu reproduzo já, viu, gente? Sem nenhuma iniciativa. Aí a minha irmã disse, quando eu beijei minha mãe, eu abracei. Eu não tinha a menor condição de fazer isso. Ela disse que a mãe desencarnou alguns dias, enquanto que a irmã foi lá e manifestou, abraçou, beijou, ela não conseguiu fazer nada. Gente, cada um de nós tem um processo, tem uma história. A gente não pode se comparar com ninguém. O fato de você não ter conseguido tem a sua história com a sua mãe. Entendeu? Que é soberana e Deus honra. Deus não viola. Deus não julga. Então, é uma experiência sua que você vai procurar tentar, o quanto mais você possa, entender. E o que é que você pode fazer com esse material que está aí? Sua mãe desencarnou, mas ela continua viva no plano espiritual. Você pode, a qualquer momento, chegar, mãe, eu queria muito ter te abraçado. Ou então, mãe, eu não senti vontade de te abraçar. Essa é a minha verdade. E é preferível uma verdade feita que uma mentira bonita para Deus. É isso que nos conecta, é a verdade. E a nossa dificuldade é de viver a verdade aqui na Terra. E é isso que dificulta a nossa chama divina se expandir, se mostrar. Porque na hora que vem, aí o que é que acontece? Entrando no fluxo divino, tudo flui. Como a gente mente para a gente, mente para os outros, a gente é um bando de mentiroso, na maioria das vezes. O trabalho que dá é esse, o trabalho a ser feito é a gente ir aos poucos desconstruindo essa necessidade de mentir, de mostrar que somos assim, somos assados.
em nos assumindo que somos. Você pode até não gostar, mas eu sou assim. Mas não é assim, ó, me aceito do jeito que eu sou, eu vou pisar todo mundo, não. Olha, eu ainda sou, eu queria abraçar minha mãe em venda desencarnada, mas eu não consegui. Respeite sua verdade. Porque você respeitando sua verdade, ao invés de, não estou dizendo que sua irmã fez isso, tá? Mas vou abraçar sem nenhuma vontade, é mentira, você está fazendo é um mal para sua mãezinha. Você vai estar atrapalhando o processo de desligamento do corpo. Agora, sempre há tempo de você bater um papo com ela. Se recolha no seu silêncio, na sua prece, diga o que for. Acredite que na dimensão que ela está, vendo tudo mais expandido, aí é que ela vai ver longe, aí é que ela vai honrar a filha que tem. Ok? Consigo fazer uma pergunta? Ela já tinha feito. Deixa ela fazer, que faz tempo que ela Olha, tinha. eu sempre tive uma curiosidade com relação a essa questão família. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas eu nem queria ter nascido, eu estou aqui, né, no meio desse povo, né? E eu fico assim pensando, o que acontece com o espírito de quem se planejou chegar e uma gestação não foi até o final? O que acontece com ele? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Aqui eu não dou mais para ninguém. Pediram para eu falar aqui porque a gente está estudando no grupo dos trabalhadores exatamente esse tema do aborto, né? E tem vários motivos para que uma gravidez seja interrompida. Entre elas, inclusive, a necessidade da experiência para a mãe, para o pai, para o núcleo familiar e para o próprio espírito reencarnante. Às vezes, o espírito precisa de um choque anímico para restabelecer as forças perispirituais. Tudo isso que eu estou falando ainda é da minha cabeça, não. Os livros do André Luiz, eles narram esses processos, né? E algumas vezes que são gravidezes que não chegam ao fim, né? Agora, tem que saber, tem outros fatores. O desejo da gravidez, o medo da reencarnação. Tem no próprio livro do André Luiz, no Nosso Lar, tem até o filme, a gente pode ver que tem um processo lá que uma pessoa vai reencarnar e existe uma tensão do espírito. Eu vou ou não vou? Porque quando a gente mergulha na carne, a gente abre espaço também para os riscos que nós estamos correndo aqui. Viver não é seguro, gente. Nós não temos segurança de nada. Nós viemos aqui para arriscar e nos colocar à disposição do divino, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode construir. Então, há esse receio que às vezes também chega a interromper a própria gravidez, seja do lado de lá para cá, de cá para lá. Então, existem N fatores, ok? Está estudando bem, tá? Esse grupo. Voltando aqui, vou falar a pergunta aqui da Karen lá no Canadá. O tema da palestra é Vinde a mim, né? Vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e ela levanta o tema de como é que a gente está vivendo aqui em Fortaleza com a questão da violência, né? Está na hora da gente chegar junto de Jesus, né? Do Vinde a mim. Você pode responder, gente? Não? Então não responde, cara. Vocês acham que vocês caem de paraquedas aqui em Fortaleza? Quem que acha aqui que era para ter nascido em Paris, por exemplo? Eu ouvi alguns deles. Minha mediunidade, inclusive, vislumbrou alguns deles perispirituais. Não teve coragem de levantar o físico. Mas também foi crueldade de falar logo Paris, né, gente? É pesado, né? E fica assim. Não, gente, não existe acaso. Né? Os princípios espirituais são leis estáveis. Isso me faz particularmente, acredito que muitos, a gente acreditar em Deus. As leis de Deus são estáveis, elas não modificam de acordo com a situação X ou Y. Não existe acaso. O fato de nascermos aqui, de viver nesse contexto atual, inclusive a própria violência, tem algo a ver conosco. Tem a violência que cada um de nós tem dentro de si, ou vocês não têm violência? Eu, particularmente, vejo minha violência, tá? Por exemplo, quando meu filho, às vezes, dá trabalho, né? Meu Gabrielzinho, que muitos já viram aqui, fazendo prece e tudo mais, né? Outro dia, ele me desafiou de um jeito que eu fiquei bravo. Bravo, né? A criança dele ativou a minha criança, né?
E eu, né, já crescido, fui com o poder distorcido no grito. Mas depois eu cheguei para ela e disse, meu filho, não faço isso não. Porque você desperta essa fúria que tem dentro de mim. Mas eu agradeço porque você, em fazendo isso, vê que eu tenho que me trabalhar para eu me melhorar. Para eu ser mais pacífico por inteiro. Aí a gente se olhou, né, lágrimazinha aqui, lágrimazinha acolá, se abraçou, e é tão bom, né? Hoje a gente pode falar com os filhos desse jeito. Na época do meu pai, era um chicote, e não tinha direito a nem nada, às vezes nem a chorar, né? Mas era o modo da época. Igual de choro. Né? Igual de choro. Vocês viram isso, gente? Igual de choro? Alguns, né? Afirma, né? Ô, Deus. Graças a Deus, né, que o tempo passa, né, e a evolução, né? Então, nós temos violência dentro de nós e algumas pessoas exteriorizam a violência que está dentro de todos nós. Situações como essa são situações, tá? São chamados muito decisivos para a gente se harmonizar. Tem a ver com o tema também. Para a gente rezar mais, aquietar-se, meditar, fortalecendo a fé em Deus. Existe algo mais que a gente possa fazer a nível de segurança que a gente se cuidar? Física, emocional, mental, espiritual? É lógico. Não, eu tenho fé em Deus, eu vou passar por uma zona de conflito, onde tem bala para lá e para cá, também não é tanto, né? Aí você está querendo arriscar demais, né? Você está se expondo, né, dessa forma. Mas se você toma os cuidados, tá? Se acontecer algo, acredite. Isso está no seu mapa carne, gente. Aqueles que, por medo e ansiedade, se inquietam com a violência, acabam gerando mais violência. Violência no trânsito, violência em casa, violência com as convivências. Porque está o tempo todo violência. Está vendo violência em todo canto. Está vendo ameaça em todo canto. E sai gerando essa onda, esse magnetismo nessa frequência vibratória, mas também sai gerando atritos. Então, o grande desafio e o chamado da época de hoje, como das épocas para trás, como das épocas que virão, é a gente conseguir ter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo, gente. É a gente procurar se harmonizar, a gente buscar a pacificação do nosso coração, da nossa mente, para que a gente possa contribuir pela harmonização vibratória, mas também com atitudes. A gente não pode cair nessa armadilha de que em nome da violência a gente não vai mais para a praça, em nome da violência a gente não vai para a rua, em nome da violência a gente não faz isso, não faz aquilo, e a gente fica refém, prisioneiro. Não. Tome a atitude que você acredita que é necessária para a segurança física, mas não paralise a vida. Não paralise a vida. O chamado desse momento, realmente, mais do que nunca, quanto maior o desafio, maior é o chamado para essa experiência do contato com o Deus que há em nós. Agora, a nossa consciência infantil, nossa visão espiritual infantilizada, a gente quer ter o ganho sem fazer o esforço. A gente quer ter o benefício, mas a gente não se dispõe a rezar, a meditar, a praticar o bem, a fazer a caridade, a tirar um tempo, por exemplo, para ir numa comunidade mais necessitada, a se envolver num projeto social. Se cada um de nós, no seu nível, no seu ritmo, na sua possibilidade, experimente ver o que é que eu posso fazer a mais por esse bem, além de rezar, meditar, procurar fazer a reforma íntima, procurar ter uma atitude mais serena no dia a dia, a começar dentro da casa da gente, com as pessoas que convivem com a gente, e penso, o que eu posso fazer um pouco a mais? Por quê? Porque a realidade está aí. Tem gente que pode dizer assim, não, vou morar nos Estados Unidos, por exemplo, que é a segurança, né? Não é assim? Alguns de vocês devem conhecer o Luiz Eduardo Girão. Sim. Né? É um companheiro nosso, espírita, né? Um amigo, um empresário. Ele foi morar lá. Os filhos dele estudavam na escola que eu fiquei no último massacre. Né? Gente, nós vamos viver onde tiver, a gente atrai o campo de experiência.
Tem isso não. Nós atraímos o campo de experiência. Se tivermos de passar por uma situação de violência, a gente pode estar escondido numa caverna, mais forte do que o Bin Laden, né? Qualquer que seja a situação, nós vamos atrair aquele campo de experiência. Por isso, façamos a escolha de nos harmonizar, de buscarmos a nossa autotransformação através do autoconhecimento. Práticas, né, como a Geninha falou, tá? Que a gente possa rezar mais. Para aí para pensar, quanto tempo vocês rezam por dia? Quanto tempo vocês dedicam à meditação? Quanto tempo em um dia, estou falando só num dia, tá? Em um dia de 24 horas, vocês dedicam a fazer a caridade, quer seja ligar para alguém, ao invés de mandar um zap, né? Pode até ser, mas digamos, fazer uma ligação. Alguém que está doente, você se pronunciar. Tudo isso faz uma diferença enorme. Uma pessoa pode estar à beira do suicídio, você liga para ela, pode ter certeza, que dificilmente ela vai em frente. Então, precisamos de atitude, mais do que palavras, mais do que discurso. Mas uma atitude, a começar de nós mesmos. E falo aqui para vocês. Eu tenho muitas sombras, muitos defeitos. Mas a doutrina espírita me ajudou muito a reconhecer que o verdadeiro espírita não é aquele que não tem defeito. É aquele que vai em busca de identificar o defeito para tentar se melhorar. E eu vos convido para isso, tá? Eu falei demais. Boa noite, gente. Mais Obrigada, né? E obrigada a vocês por participarem.